Olá, meu povo, aula de número 2. Vamos voltar lá aqui para a nossa revisão, né? Tá aqui ela, e deixa eu voltar aqui até a nossa basezinha também, o que é que a gente já tinha falado tá aqui, da nossa potenciação. Ficou legal? Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai dar uns nomezinhos na radiciação, o que é cada posiçãozinha dessa aí é interessante também, porque pode aparecer no texto, né, até nos seus estudos, num livro, e você pode se confundir quem é nos nomes da radiciação. Num primeiro momento, vamos ver essas dicas da potenciação aí, caso apareça. Não é tão comum, né, esse trabalho tanto da potenciação quanto da radiciação, mas a gente está aqui para, né, para relembrar esse assunto. Hashtag recordar é recordar é viver. Tem uma musicazinha de um carnavalzinho lá das antigas, que é desse jeitinho, recordar é viver. Importante que a gente lembre disso aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, tem mais duas informações com relação à potência para a gente falar. Vamos para cá o item, eu estou de vermelho? Estou de vermelho. Para ficar bonitinho, né? Para depois bater uma foto e postar no Facebook, não é isso? Pronto, item 5 diz o seguinte, vamos ler comigo? Potência de base negativa. E aí a gente tem que seguir por dois caminhos nessa potência de base negativa. Eu tenho menos 2 à quarta, menos 2 ao cubo. Diferente, cuidado, vou deixar bem aqui também anotadinho para a gente voltar daqui a pouco, depois dessa dicasinha para gente. Se eu tenho menos 2 à quarta sem o parêntese, isso é diferente do que está ali. Deixa ali guardadinho que eu já volto, tá? Vou até, deixa assim, dessa coisinha. Então vamos lá. Primeiro, o que é que acontece se eu tenho uma base negativa? Eu tenho que olhar para o expoente. Por quê? Porque se o expoente for par, isso vai ficar positivo. Se o expoente for ímpar, esse cálculo vai ficar negativo. Já pode, inclusive, colocar logo. Tá certo? Depois disso, você despreza o sinal. Você já arrumou a casa com relação ao sinal. Então, eu tenho menos 2 à quarta. Base negativa. Expoente par fica positivo. Mas por quê? Pega, de onde é que inventa isso? É só mais uma dicasinha, porque vem disso aqui, ó. Vem para cá. Quando eu estou elevando a potência, isso quer dizer que eu vou pegar o menos 2 e vou multiplicá-lo 4 vezes. É menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Vou multiplicar o menos 2 4 vezes. Se a gente voltar um pouquinho e fizer o jogo de sinal, eu tenho menos com menos dá mais com menos dá menos com menos vai dar mais. Pronto, está explicado por que vai dar mais. E sempre que você fizer esse cálculo com a quantidade par, sempre vai dar positivo. E com a quantidade ímpar, vai sempre dar negativo. Perfeito? Pronto. Fazendo isso, eu faço o cálculo normal. Eu vou multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 à quarta, menos 2 à quarta é mais 16. Da mesma forma que menos 2 ao cubo, como é que eu tenho? Faço lá menos, não preciso fazer mais, que você agora já aprendeu, né? Expoente ímpar, o número é negativo. E aí eu faço a multiplicação do 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É menos 8, tá? Então, guarda essa ideia também aqui, que é bem importante também. Aqui já aparece um pouquinho mais dessa situação. Vamos lá para o nosso cuidado. Quando eu não tenho parêntese, eu esqueço essa ideia do sinal. Eu faço primeiro o cálculo. Quanto é 2 à quarta? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16. E repito o sinal, menos 16. Então, tirando o parêntese, esquece essa regra. Se eu não tiver o meu parêntese, o meu cálculo é o normal. Deixo o menos 2 pregado, deixo o menos pregado ali na parede, faz 2 à quarta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Pega depois esse menos e prega no resultado, tá certo? Então, fica essa ideia pra gente. Tem uma última regrazinha
Quando o expoente é negativo, vamos ver o que é que acontece. Quando eu tenho uma determinada potência com expoente negativo. Eu tenho 4 elevado a menos 2. 4 elevado a menos 2 está aqui, ó, negativozinho. E o que é que eu faço? Pessoal, quando o expoente ele é negativo, ele muda a base. Você inverte, ó. É 4, um número inteiro, é como se ele tivesse o denominador igual a 1. Quando o expoente é negativo, você inverte, fica agora 1 quarto. Cuidado, entre parênteses, por quê? Porque esse ao quadrado é o número completo. De novo, se você não tem esse parêntese, você dá a ideia apenas do só o 1, só o numerador que está ao quadrado. E aí você faz 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Beleza? Então, tem essas regrazinhas, vale a pena a gente deixar bem anotadinho no nosso caderno, repete isso que a gente colocou, coloca esses exemplos que a gente viu, tá certo? E a gente vai fazendo algumas ligações quando a gente partir para algumas questões, são 10 ou 12, enfim, do que tem ali para a gente trabalhar. Perfeito? Revisão da potenciação já foi, vamos para a revisão da radiciação, também bem, não tanto comum de se aparecer para a gente, mas não custa nada a gente passar também para a radiciação. E antes da gente começar nas regrazinhas da radiciação, que é o Fica a Dica 5, que a gente vai trabalhar, vale a pena a gente anotar o seguinte: quando eu tenho uma radiciação dessa forma, cada bichinho desse tem um nomezinho que a gente pode. Inclusive tem um textozinho inicial que a gente vai se basear aí. Pessoal, a raiz nós chamamos de radical. Né? Que a gente chama de raiz quadrada, raiz cúbica. Esse símbolo nós chamamos de radical. Tá certo? O azinho que pode acontecer, lembrando sempre que quando eu tenho apenas isso, né, é uma nomenclatura, né, fala que isso aí é uma raiz quadrada, é a mesma coisa que aqui eu tivesse 2, tá certo? Quando eu não coloco, é porque entende-se como ali o meu índice é igual a 2. Tá certo? Eu tenho um radical, que é o símbolozinho da raiz. Eu tenho o índice, que é o que eu chamo raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, é o índice. Eu tenho o meu B sendo o radicando. O radicando. E eu tenho o meu C, que é o nome mais, né, comum que a gente tem, que é o expoente do radicando, o expoente. Pronto. Bate a foto e posta no Facebook. Isso aí é o que a gente precisa entender. São 4 informações que a gente tem para a gente começar. Bora para cá. A primeira, vamos ler o que é que diz a nossa questão e vamos traduzir para você, tá? Se o radical possui índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Vamos traduzir o que é que quer dizer isso. Digamos que eu tenho uma raiz quarta, índice igual a 4, e o meu radicando é 16. Se a gente desenvolver, se a gente decompor, e daqui a pouco a gente vai estudar por isso, por enquanto acreditem na palavra do pH, se a gente decompor o 16, a gente vai encontrar o seguinte: 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, esse 16 é 2 a quarta. Ou seja, eu terei uma raiz quarta de 2 a quarta. É aí que está a nossa primeira dica. Vamos ler de novo? Se o radical, raiz, tiver o seu índice, 4, igual ao expoente do radicando, é como se eu eliminasse esse 4 com a raiz quarta, sobrando apenas a minha base, o meu radicando.
tá certo? A base do radicando, tá certo? Então essa é a ideia que a gente precisa ter, que é o cálculo, digamos, principal envolvendo a radiciação, né? Como é que você elimina uma raiz? É dessa forma. Então, por exemplo, por que é que se você não lembra essa situação, mas por que que, por exemplo, raiz quadrada de 100 é 10? Bom, a situação correta, bonitinha, quando você decompor o 100 é o seguinte: 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. É assim. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 25 é 100. Tá certo? Ou você poderia imaginar que é a mesma coisa de 10 ao quadrado. Como eu não tenho o índice é igual a 2, eu posso, né, cortar esse índice com o meu expoente, sobrando que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Depois, daqui a pouco, volta nesse produtozinho aqui para a gente trabalhar, tá bom? Deixa ele paradinho, daqui a pouco a gente volta. Bora para cá, vamos para o item 2, ele diz o seguinte: a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Vamos traduzir o que quer dizer isso. Digamos que eu tenho raiz sexta de 64. 64. Se a gente pensar, se a gente decompor, eu posso dizer que esse 64 é 8 ao quadrado. Existem mais coisas aí no meio também. Eu posso colocar como base 2. Mas só para a gente ter essa ideia. A ideia aqui que eu tenho aqui uma raiz sexta de 8 ao quadrado. A questão, a regra me diz que é o seguinte, que eu posso multiplicar ou dividir o índice pelo expoente pelo mesmo valor, que permanece inalterada a nossa questão. Então, por exemplo, eu posso dividir aqui por 2, eu posso dividir aqui por 2. Pessoal, quanto é 6 dividido por 2? Dá 3. Eu deixo de ter uma raiz sexta para ter uma raiz cúbica, índice igual a 3. E 2 dividido por 2 dá 1, fica só o 8. Se a gente pensar um pouquinho mais, o 8 é 2 ao cubo. Ou seja, eu teria uma raiz cúbica de 2 ao cubo, e pela primeira regrazinha, né, eu posso eliminar aqui, sobrando apenas o 2. Então você poderia até olhar, que diabo é isso aqui, homem? Raiz sexta de 64. Eu poderia fazer também de um jeito mais rápido, mas era apenas para a gente mostrar essa regrazinha que a gente precisa ter aí no nosso item 2. Tá bom? Item 3, o produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Aqui eu vou até pegar como exemplo isso aqui, porque uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Eu posso dizer que o produto daqui é 2 ao quadrado vezes separar isso. É isso que a minha regra me diz. 5 ao quadrado. E aí, ó, pela nossa regrazinha, corta o 2 com o 2, corta o 2 com o 2, sobra quem? 2 vezes 5, 10. Então, do mesmo jeito, os mesmos 10. Do mesmo jeito que eu posso separar, eu posso unir. Digamos que eu tenha raiz de 8, esse é o item 3, né? Deixa eu até anotar aqui. 3. Raiz de 8 vezes raiz de 2. O índice é o mesmo, radical de mesmo índice, quanto é o índice 2. Então eu posso juntar esse povo dentro do mesmo radical. Então vem para cá, ó, dentro do mesmo radical, eu coloco 8 vezes 2. Pessoal, quanto é 8 vezes 2? É 16. E a raiz de 16 é 4, pela nossa regrazinha.
Pessoal, lembrando, ó, isso aqui é uma via de mão dupla, tá? Eu tanto posso juntar quanto posso separar, que foi no exemplozinho que a gente colocou acima, tá certo? Que a gente colocou acima, tá certo? E da mesma forma que eu tenho o produto, eu tenho também a divisão, que é o quarto passo. Se eu tivesse raiz de 8 sobre raiz de 2, tá certo? Essa regra tanto vale para divisão quanto para a multiplicação. Eu vou ter o quê? Uma raiz de 8 sobre 2. Pessoal, quanto é a raiz? Quanto é 8 sobre 2? 8 dividido por 2 dá 4. Eu teria a raiz de 4, que é igual a 2. Tá certo? Então, são essas as regrazinhas. Além dessa aqui, é importante que a gente lembre isso aqui, né? Os nomezinhos, porque pode aparecer para a gente e a gente agora tem essa ideiazinha para a gente trabalhar. Perfeito? Ó, finalizamos essas duas primeiras aulas para a gente dar esses fica a dica para vocês. Tem agora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, eu acho. 13 questõezinhas bem básicas, né? Bem para fixar um pouco desse conceito dos assuntos que a gente acabou de estudar. Bora começar na próxima aula, tá bom? Beijo no papai e na mamãe.